Vamos para a última parte do nosso curso. Eu vou pedir muita atenção a esta última parte, meio assim, complexa, tá? Então, al-jama. A gente está falando de al-jama. Jama significa o plural da linguagem. Então, existem três tipos de jama, três tipos de plural. Para poder facilitar, eu vou usar praticamente a mesma palavra que eu usei lá, muhandis, engenheiro. Fica mais fácil e aí vocês vão fazer uma sequência comparativa. O primeiro tipo de plural chama-se Jama' Mudhakkar Salim, significa o plural masculino. Então eu tenho muhandisun, muhandisun. Esse é o singular da palavra engenheiro. Quando eu vou formar o Jama' Mudhakkar Salim, eu preciso de adicionar dois elementos. Ou waw com sukun e fatha, nun com fatha, né? Waw com sukun e nun com fatha, ou ya com sukun ou nun com fatha. Então, adicionando um desses elementos, eu vou formar o plural. Vou logo direito no assunto. Já há, mais uma vez, conforme eu disse, vou usar as mesmas frases para poder facilitar o entendimento. Já há al-muhandisuna. جاء المهندسون e أنا المهندس رأيت المهندسين. Então percebam que saindo do singular muhandisun, indo para o plural, o que aconteceu? Eu peguei a palavra muhandisun no singular e adicionei waw com sukuni e nun com fatha. E ficou muhandisuna. Muhandisuna. Ao fazer isto, ao usar waw com sukun e nun com fatha, estou a dizer de que muhandisuna aqui é sujeito. Plural do sujeito. Muhandisuna. Ou seja, quando trata-se de uma palavra que ocupa o lugar de sujeito, mas que esta palavra esteja no plural, então eu vou usar waw e nun com fatha. Muhandisuna. Então aqui fica Ja'a al-muhandisuna. Vieram ou chegaram os engenheiros. Quando aqui eu vou usar nun e ya com sukun e nun com fatha? Quando trata-se de plural predicado. O plural que sofre a ação do sujeito. Então, neste caso, ana, eu, ra'aytu, vi, al-muhandisina, eu vi os engenheiros. Qual é a diferença entre o dual e o plural? Sobretudo o plural do predicado, quando esse plural sofre a ação do sujeito. Reparem que no dual, a palavra muhandis fica assim. Eu vou colocar aqui para vocês verem a diferença. Al-muhandis al-muhandisaini. Viram a diferença entre o dual e o plural? Al-muhandisai, muhandisaini. Aqui é o dual, predicado. Ana ra'aytu al-muhandisaini. Eu vi dois engenheiros. Agora, eu vi muitos engenheiros. Agora, é mais a partir de 3 para diante. Ana ra'aytu al-muhandisina.
O sine que terminava com fatha passou para kasra. Atenção. Muhandisina. Ya no dual terminava com kasra. Não, nune terminava com kasra. Passou para fatha. Muhandisina. Tá? Aqui é. Então, aqui é o dual e aqui é o plural. Ok? Então, quando vou formar o plural, percebam que sine, a última letra da palavra original, que é sine nesse caso, né? Passa a levar kasra. Tem que levar kasra. Você não pode colocar aqui fatha. Muda já o significado. Tem que levar kasra. Muhandisina. Ao passo que o dual, a última letra da palavra original leva fatha. Muhandisai, sai-ni. Tá? E desta forma. Aqui nós estamos a falar no caso do predicado. Ok? Então, este é o plural que sofre a ação. Este é o plural que é o sujeito da ação. Al-muhandisuna. Então, sempre que for o sujeito da ação, é desta forma. Eu vou usar o ao e no único fatha. E este plural chama-se Jama' Mudhakkar Salim. Vamos ver então Jama' Muannas Salim. Jama' Muannas Salim. Jama' Muannas Salim significa plural de feminino. Então significa muhandisatun ou muhandisatin. Ok? E aqui a gente vai. Vamos colocar então engenheira, muhandisa, muhandisatu. Aqui nós temos engenheira. Né? E quando a gente for a formar uma frase onde a engenheira torna-se sujeito da frase, como é que fica? E aqui eu vou precisar alif e tá com dona. Neste caso, eu estou a formar o plural feminino. Plural feminino. Então, para formar o plural feminino, eu preciso alif e o tá com dona, ou pode ser com dona taíne também. Tá? Junto com a palavra que eu quiser colocar no plural. Então, fica muhandisatun. Tá? Esse tá, que vem do feminino, não precisa estar depois do cílio, porque você tem tá do feminino aqui. Né? Então, esse tá do feminino também. Então, não vem esse tá, que não, da maneira que nós vimos lá atrás. Então, assim fica, já aquele muhandisatu, chegaram as engenheiras. No caso, o muhandisatu aqui é o sujeito. Então, sempre que eu for plural feminino sujeito, eu vou precisar usar alif e tá. Agora, se for predicado, ou seja, sofrendo ação, fica nesse caso, ra'aytu al-muhandisati. E aqui fica desse jeito, dessa forma. Ra'aytu al-muhandisati. Então, percebam que no fim, alif com tá, mas com kasra, não com doma. No caso, plural feminino predicado, que sofreu a ação. Ra'aytu al-muhandisati. E esse chama-se Jama' Mudhakkar Muannas Salim. É o plural feminino. Okay. Então, temos esses dois sinais.
tanto para o predicado, assim como para, no caso de sujeito. Muslimuna. Vamos trazer aqui uma palavra muito conhecida. Muslimu. A palavra muslimu significa o quê? O que significa muslimo? Muslim, é muçulmano. Muçulmano. Agora, eu quero dizer muçulmanos. Quero colocar no plural. Muçulmanos, como é que fica? Vamos? Muslimuna. Muslimuna. Desta forma. Muslimuna. Ok? Agora, quero colocar já no feminino. Né? Quero colocar no feminino. Fica desculpe. Muslimato. Isso. Muslimatun. Muslimatun. E aqui eu tenho esses dois sinais do feminino. Muslimatun. Dessa forma, vou colocar tanwin porque não tenho alif e lam aqui no início. Muslimatun. Ou pode ser também muslimatin. Muslimatin. Com kasratain. Caso seja o predicado aqui. Não é, né? Aquilo que a gente acabou de explicar agora. Então, é desta forma que a gente forma o feminino. Então, existe, né? Quer dizer, cada plural tem as suas especificidades, seja plural masculino, assim como plural feminino. Então, a princípio, você precisa conhecer quais são os elementos que você vai usar para formar o plural. Tá? Esse plural que você está formando, será que ele constitui-se como sujeito? Tá. Se for sujeito, você vai usar o ao e nun com fatha. Tá. Se for um plural predicado, então, neste caso, você vai usar ia com sukun e nun com fatha também. Entendeu? Então, no caso, plural feminino, você precisa também conhecer quais são os elementos. São dois. Tem que o plural feminino é mais fácil. Porque é mesmo alif e tá. A única diferença é que quando se trata do sujeito do feminino, você tem um dhamma. E a gente falou de que todo sujeito termina com dhamma ou dhammataini, no caso. Agora, se for predicado, né, é kasra ou kasrataini. E pronto. Assim você consegue, portanto, formar o plural. O último plural, para a gente terminar, e para, de uma forma de propósito, complicar a vida de vocês, mas a culpa não é minha, é dos árabes. Tá? Existe um outro chamado Jama' Taksir. Jama' Taksir Jama' Taksir. Jama' Taksir. Jama' Taksir é um plural irregular. Plural irregular. Que plural é irregular? É aquele que não obedece nenhuma daquelas regras que nós já vimos. Plural que não obedece nenhuma daquelas regras que nós já vimos. Então, é um plural irregular. Por exemplo, palavras como rajulun, rajulun. O seu plural é rijalun. Viram? Não seguiu nada daquilo que a gente já viu atrás. Tualibu, tulabo. Viram? Tulabun. Não seguiu aquelas regras. Eu não posso dizer tualibu, por exemplo, tualibuna.
tualibuna, colocando o ao e o nome no fim, para formar o plural que a gente já acabou de ver. Não. Neste caso, algumas palavras, são poucas palavras, na verdade, né? Algumas poucas palavras seguem esse tipo de jamo taksir. Chama-se jamo taksir, que é um tipo de plural irregular. Como é que eu vou conhecer essas palavras, já que não seguem nenhuma regra? É pelo convívio, pelo costume, né? Pela leitura. Aos poucos a pessoa começa a identificar, a conhecer quais são essas palavras. Esta é a última aula, é a última sessão. Nós tínhamos prometido 5 dias de aula, de acordo com o conteúdo programático. Nós tivemos 4 dias de aula, mas conseguimos abordar todo o conteúdo que foi prometido. Tá? Todo o conteúdo. Tá. Ficaram pequenas coisas, sim, porque também não dá nós falarmos de tudo para o nível que vocês estão, né? Senão vai ficar uma coisa muito pesada, mas tentamos, ao mínimo, trazer algo que possa ser proveitosa para quem mesmo queira aprender a língua.